Hoje é contigo. Estamos dando o start de um projeto 90 dias Rede Águias, ok? Estamos dando um start. A gente vai entregar o nosso melhor nesses 90 dias. Iremos plantar demais nesses 90 dias. E iremos fazer algo muito, muito grande, porque no multinível existe uma coisa que se fala a onda do momento, mas a onda do momento é criada através de trabalho. E nós iremos fazer isso com muita, muita intensidade nos próximos 90 dias. Nós vamos buscar de 3 a 5 diamantes para o próximo resort, fora as quatro que nós já temos. E quando eu falo de 3 a 5 eu estou falando aí uma chuva de novos ouros, uma chuva de rubis, uma chuva de esmeraldas. Ok? Quem será esse diamante? Não sei. Não sei, mas iremos fazer uma onda de crescimento. E aí eu falei a mesma coisa lá em novembro. Nós trabalhamos intensamente os 90 dias após novembro e tivemos uma chuva, uma explosão de crescimento dentro da nossa rede após 90 dias, que foi março, abril e maio. E foi a formação de muita gente, ok? E isso é multinível. Estou disposto. Ontem eu fui dormir tarde, esses dias estou dormindo tarde e acordando cedo. O multinível vence quem tem mais vontade. O momento não te define, o seu conhecimento ele não te define, a sua experiência muitas vezes ela aqui dentro ela não te define. Ela te define você ser um copo vazio e fazer o que precisa fazer. Nós iremos ter líderes aí que vai ganhar acima de R$ 20.000 até o final do ano. E eu não estou falando do Altamir, estou falando aqui dentro. Eu estou disposto, disposto. E quando eu coloco as coisas na cabeça, gente, eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Eu vou até o fim. Até o fim. Eu trabalho até dar certo. Eu nunca tento fazer dar certo. Eu faço dar certo. Eu sempre tive essa visão. Por isso que as coisas acontecem. Para antes de começar o café com superação, estamos com 41% de crescimento referente à mesma data do mês passado, sendo que o dia de hoje ele não começou ainda. 41%, feriado, tudo, sexta-feira, e nós estamos com 41% de crescimento no faturamento. Imagine, aí é agora que a Rede Águias vai começar a trabalhar o novo plano. Já está pronto os PDF, eu já coloquei ontem no Diamante em Construção, os líderes já têm o plano novo na mão, já está sendo pago. Então, pessoal, se você tomou a decisão de mudar, está convidado a sentar na nossa mesa, ok? Minha diamante Lilian é contigo. Vamos começar já aí. Os líderes aí, o seu Rui que está à frente aí dos vídeos ali no canal da nossa Rede Águias. A gente vai fazer a abertura oficial. Lilian, me abre o seu som para a gente ver se tá bom aí, como é que tá. Bom dia, Altamir. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tá bom o som, tá de cabelo feito, toda chiquérrima. Isso é muito bom. Vamos lá, seu Rui. Um, dois, três. Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão, que vocês tenham um ótimo dia, repleto de bênção, repleto de Deus na vida de todos vocês. Estamos hoje novamente começando um café com superação da Rede Águias, com essa líder extraordinária. Minha líder é contigo, Liliane. Bom dia, Altamir. Bom dia a todos que venceram a cama. E o nosso lema é, né? Só vence na vida quem vence primeiro a cama. E já começando, a gente faz uma programação aqui, né? De resumo de uma vida em 4 folhas, mas sempre a programação não corre como o planejado, porque ao vivo sempre é melhor. Bom, meu nome é Liliane Aparecida dos Aflitos, mas eu não sou aflita, e o meu nome na marca da paz é Liliane Lírio, porque é algo que eu tenho trabalhado em mim. Vou explicar no decorrer da minha história, a questão de autoestima, autoimagem, os altos e baixos da vida. E de início eu sou uma pessoa tímida, mas como diz a camiseta, corajosa. Então eu sempre
procuro vencer os meus limites, vencer as minhas dificuldades. E, e eu vou começar contando uma história do início, né, até chegar quando eu conheci a Marca da Paz, tá? Bom, quando eu nasci, a minha gravidez não foi planejada pela minha mãe, né? Diz minha mãe tá, eu conectei lá o áudio pra ela, ela tá escutando. Não foi esperado. E aí, de repente, ela achava que era um problema de saúde, e aí nasceu eu. E aí eu fui criada pela minha mãe e meu avô. A minha mãe, ela não ficou com o meu pai, ela teve um relacionamento, ela foi casada com o pai dos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos mais velhos, meu irmão César e meu irmão Altair. E aí nasceu eu de um namoro breve. E aí ela não ficou com o meu pai era o amor da vida dela, e acabou que ela não conseguiu ficar com ele. E aí eu fui criada pela minha mãe e meu avô, com os meus irmãos. Minha mãe, ela sempre trabalhou muito, muito, ela nunca teve muito tempo pra gente. E aí meu avô fez o papel do meu pai. Inclusive, eu hoje moro com ele. E agora cedo ele foi para a igreja. Meu avô, ele é um senhor de 86 anos que tem uma força maior do que os jovens de hoje em dia. Agora cedo ele já foi para a igreja. Ele vai para a igreja todos os dias. Na primeira reunião da igreja dele, ele tá lá, todos os dias. E aí eu até falei, vô, vai ter um café, eu quero que o senhor participe comigo. Aí ele acordou cedo e falou assim, eu participo ou eu vou para a igreja? Aí eu falei, vô, vai para a igreja, depois acho que vai estar gravado, o senhor assiste. Aí ele vestiu a camisetinha dele e foi. Ele falou, então tá bom, filha, tá bom, eu vou, mas você não quer que eu fique mesmo? Eu falei, não, vô, pode ir. Eu sei que é a rotina dele, né? E a minha mãe tava lá, eu já conectei o áudio, já, bora assistir. E aí o que aconteceu? Eu vivi com meu avô, com minha mãe até mais ou menos uns meus 4 para 5 anos, assim. Aí eu fui morar com o meu tio. Tinha um tio, que é meu tio Vicente. Ele morava na Praia Grande. E aí eu fui morar com ele e lá eu vivi um tempo muito bom. Foi lá que eu fiz o meu prezinho, né? Isso foi dos meus 6 aos 7 anos. Fiz o meu prezinho, morei com minha tia e com o meu tio e meus dois primos. E eu tinha, Altamir, igual você, dificuldade para falar, eu gaguejava muito. E aí, sabe como que eu venci minha gagueira? Meu tio colocava eu de pé e falava assim para mim: fala rádio. Aí eu falava ha, 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 ha. E não conseguia falar. Ele pegava o chinelo, dá uma chinelada na bunda, fala rádio, menina. Aí eu, rádio. Então eu venci a gagueira na chinelada. Tinha que falar a palavra certa, senão eu levava a chinelada na bunda. Eu venci a gagueira, venci também o xixi na cama, passando dia de castigo no molho. Se fizesse xixi na cama, ficava de molho o dia inteiro. Venci. E eu fiquei passando um tempo com meu tio. E aí eu voltei a morar com a minha mãe, né? Voltei a morar com a minha mãe. Eu lembro que quando eu morei na praia com o meu tio, minha mãe sempre ia visitar a gente, levava doce de goiabada. Eu amo doce de goiabada. Não é goiabada, é um doce de goiaba que faz que é diferente. E eu e meus irmãos faziam um buquê de flores para ela. E ela ia lá, visitava a gente sempre com aquela saudade, querendo ficar com ela, mas por conta de coisas do trabalho, problemas na família, ela não pôde, por um determinado período, ficar conosco. E lá na praia, a minha tia, eu enjoei de ervilha, porque minha tia fazia a gente comer ervilha de mistura. Ela colocava de mistura uma concha cheia de ervilha, que até hoje só como ervilha, bem raro. Eu comia ervilha todo dia. Mas eu brincava muito, lá foi um tempo que, por conta da floresta que tinha lá, eu brincava muito. E lá eu comecei para a igreja com a minha tia. Minha tia começou a me levar para a igreja, e eu ia. E o meu tio era um exemplo de pessoa, um caráter. Nossa, ele faleceu, mas ele morreu com 33 anos, mas era alguém assim que. Um caráter muito bom. Uma pessoa maravilhosa. Vicente, o nome do meu tio. E aí eu voltei a morar com a minha mãe em São Paulo. Quando eu voltei a morar com a minha mãe em São Paulo, eu nasci em Caieiras, tá, Altamir? Nasci em Caieiras, interior de São Paulo. Só nasci lá porque minha mãe trabalhava na maternidade, mas sempre vivi na capital mesmo.
E aí voltei a morar com a minha mãe, só que quando eu voltei a morar com a minha mãe, a situação financeira estava bem apertada. Então minha mãe trabalhava muito e sempre tentou não deixar faltar nada pra gente. Ela sempre se apertou, fez o máximo para não faltar nada. Mas eu lembro que a gente comia sopa de fubá com carcaça de frango, que ela fazia uns cozidão lá, fome, graças a Deus, nunca passei. Mas também privações tipo, de ter pouca roupa, sempre. Eu lembro que nem anotei aqui isso, mas eu lembro que a gente ganhava roupa de doação, aí chegava aquele saco cheio de roupa, aí eu ia lá, nossa, vai vir roupa nova, tipo, né? Era alegria quando alguém doava roupa pra gente, que a gente ficava escolhendo, fala, nossa, essa vai dar certo. Era uma alegria. E aí, é, com 10 anos, mais ou menos, a minha mãe se tornou evangélica e levou a gente para a igreja. Só que a igreja que eu fui na igreja com a minha tia, né? Só que minha mãe ainda não era evangélica. Minha mãe, ela bebia, ela vivia uma vida assim bem assim normal, digamos assim. E aí ela se tornou evangélica, só que ela foi para uma igreja que era muito rígida. Então, assim, ela falou assim: agora vocês vão ter que seguir desse jeito. E aí, não sei, nossa família ou eu, a gente tem muito assim, dos extremos, aí de um ponto ao outro, né? E nisso ela falou: ó, agora não pode mais isso, não pode mais isso. E tá bom, pra mim tudo era festa. Tava bom, algumas coisas eram ruins, porque, por exemplo, uma vez eu peguei uma saia emprestada de uma amiga, e não era uma saia muito certinha, era meio transparente, coisa assim. Na época eu não podia, e minha mãe, tipo, ela picotou a saia da menina. Ela falou: não, não é pra usar isso, então. E cortou tudo, e assim tinha que seguir da forma que era, mas tudo bem. E aí eu fiquei na igreja dos meus 10, mais ou menos, até os meus 14. Aí com 14 anos eu me afastei da igreja. Aí eu não queria mais obedecer, sabe? Eu falei, eu quero ser livre. O pessoal ia para festas, assim, eu não queria estar naquela regra da igreja. Eu queria ter liberdade. E aí eu acabei me afastando, né? E aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos afastada. E nisso eu aprendi a beber, aprendi a fumar, só a vida sexual que ainda não tinha parado de vez, mas aí aprendi a ficar com meninos, aí ficava com outro. Era a moda do fica-fica, né? E aí sempre buscando em alguém preencher a carência, né? Porque eu não conhecia meu pai, tá? Até aí eu ainda não conhecia meu pai. E aí, na verdade, voltando um pouquinho, eu não, o meu avô que me criou, né? Então eu tinha um sonho de conhecer meu pai. Eu tinha um sonho de conhecer meu pai. E eu falava assim: nossa, todas as minhas amigas têm um pai, eu quero ter um pai. Mesmo que se o meu pai. Eu quero saber se meu pai existe, eu quero ter um pai. E o meu avô, ele falava assim meu avô bebia. Então, ele vivia sempre no bar. Só que ele era assim, ele ia pro bar e ele ia para a associação antialcoólica. E ele precisava de uma companhia para ir para a associação antialcoólica. Então eu sempre ia para a associação antialcoólica com ele. E aí no final ele comprava bala para mim. Ele saía de lá, ele bebia uma pinguinha, mesmo depois ele saía de lá, ele falava que ele na padaria comprava bala e tipo, fica quietinha. E eu era a companhia do meu avô. Aí eu falava assim pro meu vovô, eu quero conhecer meu pai. Aí um dia meu avô falou assim: você quer mesmo conhecer seu pai? Eu falei, eu quero, eu preciso conhecer meu pai. E aí ele pegou um amigo dele que conhecia meu pai, e aí marcou um encontro para eu conhecer o meu pai. Só que aí primeiro eu conheci a minha tia, que era a esposa, que era a esposa desse meu tio, né? A Luzia. Aí eu conheci ela e ela foi muito linda, porque afinal de contas eu estava conhecendo a minha família, né? O meu pai eu iria conhecer, conheci minha tia, e nisso marcamos um encontro para conhecer meu pai. Conheci meu pai, foi o auge. Tipo, agora eu tenho pai. Só que aí o meu pai, ele é alcoólatra até hoje. Meu pai, ele tem problema com alcoolismo, com fumo, mas é uma pessoa maravilhosa. Mas ele é na dele. Tipo, a vida dele, no mundo dele, ele não
se interrompe na vida de ninguém e ninguém se interrompe na dele. Aí conheci meu pai, eu tenho uma irmã, chama Auristela, ela tem 35 anos, e eu conheci a minha madrasta, que infelizmente agora tem um ano veio a falecer. Mas quando eu conheci foi aquela coisa, entrou alguém que não surgia do nada, que era eu, né? Entrou na família do nada e tava ali, né? Aí eu tinha duas opções. Ou, tipo, não querer saber, porque a minha madrasta de início não gostava muito de mim, ou pegar e encarar. E aí eu encarei. Eu fui atrás, eu aprendi a andar muito cedo de ônibus, fui atrás e tive um vínculo com toda a minha família, até hoje tenho. O que aconteceu? Aí o meu avô, ele me fez conhecer meu pai, né? Então, assim, isso foi dos meus 10 aos 15. Aí, voltando à parte da igreja, quando eu me afastei. Aí, nisso que eu queria ser livre, eu já conheci meu pai. Aí, essa minha tia que eu morei quando eu era criança, meu tio veio a falecer, ela veio morar em São Paulo, então eu ia passar as férias na casa dela. Então, eu queria ter liberdade, não queria mais saber de igreja. Aí, eu me batizei com 12 anos, tá, Tamir? Na igreja, eu me batizei com 12, mas com 14 eu me afastei. E aí, quando eu... Ai, peraí. Aí, dos meus 15 aos 20. Aí, com 17 anos, eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja, mas não foi pelo amor, para falar a verdade. Foi pelo medo. Porque eu tive uma experiência, não sei, é real porque aconteceu comigo, mas eu tava na minha casa e de repente eu tava ali, eu tava assistindo, era Sabadão Sertanejo, e eu tava vendo aquelas mulheres dançar dentro das taças, tinha umas taças gigantes, e aí eu falava assim no meu coração, meu íntimo, eu falava assim, nossa, se eu aprender a dançar assim, porque eu era toda descoordenada, sabe, pra dançar, se eu aprender a dançar assim, aí eu vou ser feliz, sabe? Eu sozinha, minha mãe trabalhava, minha mãe sempre trabalhou muito, meus irmãos dormindo, e de repente naquela hora eu senti um calafrio, alguma coisa me observando, e aí eu olhei pro alto e vi a gente fala que é um demônio, um bicho de outro mundo, e aí eu vi aquilo na hora, aquilo me paralisou, eu não conseguia respirar, travou tudo em mim. E eu achei que eu fosse morrer naquele momento, porque eu senti tanto medo, tanto medo. E aí eu lembrei do que o pastor falava na igreja. O pastor falava assim: quando o mal vier, você clama o nome de Jesus, você clama o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus. E aí, na hora, com toda a força que eu tive dentro de mim, eu, com muito esforço, consegui clamar o nome de Jesus e aquele bicho sumiu. Ele desapareceu na hora ali, foi um susto muito grande. Passei uma semana sem dormir, muito medo que eu senti. Só que aí eu falei, agora eu tenho que voltar para a igreja, né? Porque o medo era tanto. E aí eu falei, agora eu sei que essas coisas existem, então eu vou voltar para a igreja, que é melhor. Mas não era o que eu queria, assim, de verdade, sabe? Eu falava assim, eu queria poder ser livre, eu queria poder falar de Jesus de qualquer forma, tipo, eu de brinco, eu de calça, eu não queria ser uma pessoa lá dentro e lá fora eu ser outra. Eu queria ser única. E aí eu voltei para a igreja, na igreja que eu ia, tudo. Aí lá eu já estava mais ou menos com meus 17 anos. E aí eu sempre gostei de me envolver muito nas coisas. Aí eu fui ser regente dos adolescentes. Não sabia cantar, mas me deram cargo de regente, eu fui reger. E aí fui ser secretária, fui me envolver e as pessoas são muito amorosas, né? Então, tava ali bem envolvida. E aí com 17, só que sempre naquela coisa, sempre arrumando um namoradinho aqui, um namoradinho ali, nunca ficando sozinha, né, na vida sentimental. E aí eu arrumei o meu emprego, com 17 anos eu arrumei meu primeiro emprego e foi numa livraria evangélica. E então aí eu vi todo aquele mundo evangélico, as pessoas, e a gente começa a ver o ser humano, a gente vê o lado bom e o lado ruim. Então eu criei uma imagem das pessoas assim, ninguém é bom. Eu tinha essa imagem assim, ninguém é bom, todo mundo quer me fazer mal.
eu tinha essa imagem comigo, eu tentava sempre me proteger. E ao mesmo tempo, eu tentava querer me doar para tudo, sempre provar para as pessoas que sempre tentar agradar a todos, na verdade. E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar nessa livraria. Aí, deixa eu ver a hora. Aí foi muito engraçado, porque eu fui procurar emprego com a minha amiga, eu nunca tinha procurado emprego antes. E ela foi bonitinha com os currículos dela, né? E eu fui só para fazer companhia. Aí ela entregando todos os currículos, eu não tinha, mas me deu uma vontade de trabalhar. Eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Mas aquele dia me deu uma vontade de trabalhar e eu tava com uma agenda na mão. Aí eu falei, eu tive uma ideia. Às vezes eu sou meio criativa. Aí eu falei assim, o currículo tem o quê? Tem experiência profissional. Não tem experiência profissional, mas ela deixa por quê? Porque tem o telefone. Então eu vou colocar o meu nome e meu telefone em vários papeizinhos e vou entregar. Onde ela entregar um currículo, eu deixo meu telefone. E eu fiz isso. Piquei um monte de pedacinho da agenda, coloquei meu nome e telefone. A cada loja que ela ia, ela entregava um currículo, eu entregava o meu nome. E nisso eu tava com um sapato que fez uma bolha imensa no meu pé, doendo, mas eu não desisti. Aí eu fui lá na Avenida Liberdade, em São Paulo. Foi quando eu fui arrumar esse meu primeiro emprego, que foi na Conde de Sarzedas. Era a rua popular de produtos evangélicos aqui em São Paulo na época. E aí eu peguei e fui em todas as lojas e a gente já tava cansada, já para ir embora aí. Tinha a última loja, era no mini shopping, tipo galeria. Aí eu já tava tão assim desanimada, mas eu falei, depois dessa nós vamos embora. Aí eu peguei, coloquei, falei assim, nesse shopping eu vou entrar até o final e do final eu entrego no final e venho entregando de trás para frente. A primeira loja ia ser a última. Aí quando foi a primeira loja, pode falar, você quer me interromper? Aí quando foi a primeira loja, eu entreguei, aí o dono, o João Batista, ele pegou e falou assim: Você quer trabalhar? Aí eu falei, eu quero. Ele falou assim, você quer ganhar quanto? Eu falei, eu não sei, mas eu quero trabalhar. Aí ele falou, então você pode começar agora? Aí eu falei, eu posso. Eu tava com uma bolha imensa no pé. Aí eu falei, eu posso. Aí ele falou, então tá bom. Então pode guardar sua bolsa ali e pode começar. Aí eu dei tchau pra minha amiga e fiquei trabalhando. Foi meu primeiro emprego. Aí esse João Batista, eu conheço ele até hoje. Ele gosta muito de mim, ele, a esposa, as filhas. E aí ele pegou e me contratou. E nisso eu fui crescendo ali nas vendas. Eu sempre gostei de conversar, de fazer amizade. E aí ele depois me deixou responsável por uma loja dele, que ele tinha várias mini lojas, né, vários box. Ele me deixou responsável por uma loja dele. Depois eu mudei para uma outra loja. E aí eu fui trabalhando. Aí para resumir na parte profissional, eu anotei aqui porque senão o tempo não iria dar. O meu primeiro emprego foi na livraria, o segundo foi em outra livraria. Aí o meu terceiro emprego foi em telemarketing, trabalhei com o plano funeral da Sul América. Mas, tipo, nossa, era incrível. Eu tinha dó de vender, porque quando o cliente falava que, tipo, não queria que algo ruim acontecesse, eu começava a tentar consolar o cliente. E aí nisso vai vir o meu pedido a Deus. Eu falava assim, nossa, eu queria poder fazer uma oração pela pessoa, poder falar algo bom, mas eu tenho que fazer a pessoa ficar com medo do negócio. Mas aí eu trabalhei nisso. Aí eu trabalhei de recepcionista numa empresa de TI. Aí eu trabalhei na Microlins, que é uma escola de informática. Na Microlins foi muito legal porque eu era assistente de encaminhamento. Então, eu encaminhava a pessoa para o primeiro emprego. Aí, nesse período, eu pude estar conhecendo coisas motivacional. Porque não era igual agora, que tem a internet fácil. Então, a gente tinha slide, aqueles vídeos motivacional, aquela voz bonita. Aí eu colocava um vídeo, explicava, e eu achava aquilo ótimo. Eu amava trabalhar ali. E aí veio a Embeleze, foi uma escola de cabeleireiro. Aí veio a corretora de seguros, que aí eu aprendi tudo sobre seguros. Aí eu trabalhei na Porto Seguro também, mas era dentro de uma corretora de seguros. E trabalhei na Gênio. A Gênio, ela marcou minha história porque lá eu conheci a Elaine. A Elaine é uma líder
de excelência, assim, e, nossa, eu olhava para ela e falava assim, um dia eu gostaria de ser alguém assim. Pessoa, ela nunca deixou de se preocupar com um funcionário, ela tratava os funcionários como se fossem filhos. Do mesmo jeito que ela tratava a filha dela, que trabalhava com a gente, ela tratava os funcionários com muito amor. Tinha que levar um café da manhã, ela levava para o funcionário. E então ela sempre, assim, falava com autoridade, mas ao mesmo tempo com amor, com respeito. Ela foi um exemplo para mim. Até hoje também ela é minha amiga. Eu até mandei o convite para ela. Gosto muito da Elaine. E o seu Wagner, que é o responsável da imobiliária, ele já era um homem mais, já é um homem mais fechado, mas eu achava, eu via, na verdade, eu achava que as pessoas eram erradas em algumas formas, mas conforme o tempo foi passando, Deus foi me moldando, e aí eu vi que ele colocou tudo para ele me moldar, mas muitas vezes eu não soube aproveitar as oportunidades. Então, o seu Wagner, ele pegava muito no pé de questão de horário, e eu sempre tive muito problema com horário, com organização, desde criança. Eu queria ser aquela pessoa super organizada, sabe? Certinha, mas não, tudo meio bagunçado. E, e aí, voltando a falar das empresas, aí eu trabalhei na imobiliária do Júnior, trabalhei na Gênio novamente. Aí eu vou dar uma pausa nas empresas para contar aqui o que aconteceu. Com 17 anos, com 18 anos, eu conheci meu primeiro esposo. Aí, deixa eu ver a hora. Conheci meu primeiro esposo, e que é o pai das minhas filhas. E aí eu achava que casamento era o quê? Casamento era um conto de fadas. Eu achava que eu ia arrumar alguém que eu ia amar e viver para sempre feliz com aquela pessoa. Na minha cabeça a ideia era essa. Então eu conheci esse meu primeiro esposo, falei assim, eu já tinha tido muito namoradinho, fica aqui, ali, né? Mas eu falei assim, quando eu for casar, eu quero casar para sempre, eu não quero casar e me separar. E os meus irmãos, eles pegaram e quando eu fui casar, que eu não casei certinho, sabe? Primeiro eu caí, como eu disse, na igreja, né? Primeiro você faz sexo e aí você tem que cumprir a disciplina, tudo. E eu não quis cumprir disciplina porque eu falei, já quero morar junto. E aí, porque eu tava na igreja ainda, pelo aquele medo. Não tava na igreja assim, pelo amor total. E aí, meus irmãos chegaram em mim e falaram assim: ó, você vai casar com esse cara, só que é o seguinte, você vai quebrar a cara e depois você vai voltar chorando. E aí, depois você vai querer voltar chorando. A gente tá te avisando antes. Então, tipo, não vai. E porque ele tinha sido casado antes. Só que nós éramos novos. Todo mundo tem que ter uma segunda chance na vida, né? E aí, mesmo assim, eu fui. Só que aí deu um mês, tipo, eu vi que não era nada daquilo. Tipo, o meu amor era real, mas a minha vontade era de voltar para minha casa. Mas pelo orgulho, eu falei, não, agora eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar, vou continuar e vai até o fim. E aí, esse meu esposo, ele talvez esteja até assistindo. Eu cadastrei até ele na Marca da Paz agora, mesmo depois de divorciado, eu cadastrei porque eu aprendi o perdão. Então, eu não tenho raiva de ninguém, eu quero viver em paz. E aí, o que aconteceu? Eu vivi com ele 15 anos. E por isso que tem esse caminho da minha vida profissional e da minha vida sentimental. Nesses 15 anos, a gente viveu um relacionamento de muita briga. Briga, 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 briga todo dia. A gente não tinha, acho que um dia de paz. Eram poucos momentos de paz. E a gente brigava por coisa besta. Tipo, organização de casa. Eu não era uma boa dona de casa. Eu queria trabalhar, eu não queria ficar limpando casa. E eu queria trabalhar para ganhar dinheiro para poder pagar alguém para limpar minha casa. E ele não entendia. Ele falava assim: não, você que tem que fazer. E aí começava as brigas. Então, e foi um relacionamento bem, bem difícil, mas nesse relacionamento, sempre nessa de querer agradar tudo, eu não podia engravidar. E aí eu pedi a Deus, eu falei assim, Deus, me cura, porque a primeira esposa dele também não podia engravidar. E eu falei assim, não, eu quero ser feliz, eu acho que se eu conseguir ter um filho, aí a gente vai ser feliz, né?
E aí eu orei tanto, pedi, nossa, tanto para Deus, e Deus me curou. Deus me curou porque o médico ele falou que eu ia ter que fazer um tratamento. E aí eu tinha, era na época daquela música da Fernanda Brum, Dai-me filhos, senão eu morro. E eu cantava aquele louvor 24 horas por dia. E aí um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo, uma pessoa que não sabia que eu estava passando, não tinha ciência de nada. E aí ele falou várias coisas assim da vida profissional que Deus iria abençoar. Mas aí ele, na hora que essa pessoa estava indo embora, eu falei para Deus no meu pensamento, eu falei assim, Deus, obrigada, Senhor, o Senhor falou comigo, mas o que eu mais queria, o Senhor não falou. Aí na hora, esse irmão, o irmão Washington, o nome dele, ele virou assim, ele falou, ó, irmã, Deus está falando que ele está curando o seu útero agora, e você vai engravidar. E aí eu criei com todas as minhas forças, e aí eu engravidei. E depois no diagnóstico do médico contou que eu fui curada aproximadamente naquele dia que Deus falou comigo. Eu falei, não, foi exatamente naquele dia. Então eu tive minha primeira filha, Elisângela, e ela fez 18 anos ontem. Ontem ela fez os 18 anos dela. E aí o que aconteceu? Eu continuei nesse meu relacionamento, tentando acertar, só que eu achava que o meu marido era ocupado das coisas. Eu era aquela pessoa, sabe, eu também, igual vitimista, e joga a culpa nas outras pessoas. Eu achava que ele que era o ruim, que ele que era que cobrava e que tudo era os outros. E, tipo, eu queria me livrar da culpa. Eu não queria, tipo, eu ao mesmo tempo que eu sentia a culpa, eu queria me livrar daquilo. E aí o que aconteceu? Vivi nesse. Então, nessas empresas que eu trabalhei, sempre quando eu começava a progredir na empresa, era como que, tipo, eu jogava a culpa para ele, como que se meu marido me barrasse. Só que eu vi depois que não era bem isso. Mas na ocasião eu sentia que era como se fosse assim. Então, o que aconteceu? Até quando eu estava com ele, eu trabalhei na Porto Seguro, trabalhei na Gênio a primeira vez, foi com a Elaine. E aí eu vim me divorciar dele. Entre tantas idas e vindas, né? Eu tinha um problema muito sério. E, por exemplo, mesmo sendo feliz e alegre em todo o tempo, o que acontecia? Eu tinha uma angústia muito profunda. Então eu me trancava no banheiro e chorava, chorava, chorava. Quando dava aqueles picos de angústia. E esse meu esposo, ele ia lá, tentava, de conversar, conversava, conversava. Só que porque eu achava que ele era meu inimigo, eu não confiava. Então, tipo, igual cachorro bravo, sabe? Você tá ali, mas o cachorro qualquer hora pode dar um bote e morder. Então, eu tinha muito disso. E nesse relacionamento com ele, eu tentei tirar minha vida 5 vezes. Eu achava que, tipo, eu queria era morrer. Eu queria dar um fim, porque eu sentia, falava assim, nossa, eu não posso separar, porque a igreja não vai aceitar. Não posso voltar para minha casa, porque minha família vai me criticar. E o que que eu vou fazer? Então, eu achava que morrer era a solução. Só que na igreja a gente aprende que quem se suicida perde a salvação. Então, eu falava assim: se eu me suicidar, eu perco minha salvação. Então, mas por 5 vezes, ainda, tipo, mesmo sabendo disso, eu queria tentar dar um jeito. E aí, a primeira vez, eu tomei um monte de comprimido, a segunda vez, eu tentei pular do carro em movimento, ele segurou, não, tipo, desce daqui, vai, eu não vou mais andar com você aqui, então, aí a terceira eu tentei pular de uma laje, e a outra eu ia me jogar na frente de um ônibus, então era uns desespero que dava, assim, e eu não procurava ajuda, porque eu achava, assim, meu esposo, ele achava que esse negócio, naquela época tinha muito preconceito de psiquiatra, de psicólogo, então psiquiatra e psicólogo era tipo, para quem era doido. Então, por mais que eu precisasse de ajuda, eu falava que era ele que precisava. Então, eu não procurava ajuda. E aí fui vivendo assim. Aí chegou no limite. E aí eu falei, não, agora eu vou me separar mesmo e exploda tudo. E aí me separei. Separei de vez, porque eu separava e voltava, separava e voltava. E aí o pastor Joel, que era meu cunhado na época, casado com a irmã dele, orou comigo e falou assim: Ó, Liliane, essa vida que você está vivendo, não era para você estar vivendo assim. O seu esposo, ele é uma boa pessoa e você também, mas
segue outro caminho que você vai ser feliz. Ele falou assim para mim, ele falou, olha, eu vou orar por você e Deus vai fazer algo novo na sua vida. Vai ser uma mudança completa. Você crê? Eu falei, eu creio. E aí ele orou e eu, assim, senti paz, sabe? Porque foi a primeira pessoa que acolheu nesse sentido. Que a igreja que eu era não apoiava uma separação. E aí eu consegui me separar dele. Quando eu me separei dele, eu falei, agora eu vou fazer tudo diferente. Agora eu vou fazer tudo novo. Primeira coisa, eu vou para uma igreja que eu me sinta livre, que eu me sinta feliz. E aí tinha uma igreja na frente. Aí eu fui trabalhar na imobiliária JR. Eu falei assim, nossa, trabalhar com imóveis é muito bom, porque é o sonho de todo mundo ter uma casa, né? Então eu quero trabalhar com imóveis. Eu vi as corretoras falava assim, nossa, é muito bom. E aí eu fui trabalhar nessa imobiliária, não sabia nada, aprendi tudo do zero. Só que lá não era muitas vendas, era mais locação, então era aquele dinheiro que surgia toda semana, você tinha um dinheirinho. Mas venda, 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 eu nunca trabalhei com vendas diretas, assim, de imóveis. Aí o que aconteceu? Nessa imobiliária, ela ficava próximo de uma igreja. Uma igreja que sempre, tipo, meio que. A igreja que eu era meio que criticava essa igreja, porque as paredes eram preta, o pessoal era meio. Dançava, ficava meio bagunçado, assim. Aí, como eu era antes numa igreja bem tradicional, a gente meio que falava, nossa, essa igreja é da porta larga, essa igreja é, tipo, diferente. Porque agora não, agora tá tudo muito mais compreendido, mas há, há um tempo atrás não era assim, tinha essa diferença. E aí eu falei, ah, já que eu vou fazer tudo novo na minha vida, é nessa igreja que eu vou. Aí um dia, no dia da mudança, algo queimou no meu coração e falou assim, vai nessa igreja. E aí eu fui. Quando eu entrei lá, foi em 2019. Aí tinha um banner gigante escrito Novos Começos. E aí, tipo, eu falei, nossa, é isso que eu preciso, é novos começos na minha vida. E aí eu conheci a Visão Celular M12. Conheci e é uma igreja que trabalha em células. Ela tem a visão de ajudar as pessoas e eles fazem um trabalho muito bonito porque eles dão uma assistência como se fosse tipo um psicólogo ali, mas já com o amor de Cristo. Então aí eu conheci a Joana, que foi minha discipuladora. Aí ela pegou a Liliane toda arrebentada, toda cheia de os traumas, tudo, mesmo que a gente sorri, às vezes tá sorrindo, mas o coração tá quebrado, né? Aí ela foi tratando, foi cuidando, foi cuidando. E nisso a minha vida foi mudando. Eu fiquei muito feliz mesmo. Só que aí, como eu sempre nunca fiquei sem ninguém na minha vida, né? Aí eu peguei, tava já separada do pai das minhas filhas. Ah, falar nisso, eu não falei da minha segunda filha. Deixa eu falar dela, da Lulu. A minha segunda filha, enquanto eu estava casada, foi assim. Meu esposo, ele queria ter um filho homem. E como eu já tinha a Elisângela, a gente queria ter um casal. E aí um dia tivemos relação, né? Só que era entre idas e vindas, né? Aí numa das vindas, o que aconteceu? Era tipo pra eu engravidar. Só que aí eu fui e tomei a pílula do dia seguinte. E aí ele ficou muito bravo, porque aí ele falou: Ah, você matou o nosso filho homem, que ia vir. E aí eu senti muita culpa, porque, tipo, eu tinha tomado a pílula do dia seguinte. E até aí, depois, quando eu conheci a visão celular, eu descobri que a pílula do dia seguinte é abortiva, que a gente não deve tomar. Mas até aí, nunca ninguém tinha me ensinado isso. E eu tomava sempre. Sempre que eu não queria que algo acontecesse, né? Só que aí eu fiquei com essa culpa. Nossa, eu matei meu filho homem. Nossa. E aí eu tentei compensar. E falei, não, agora então eu tenho que ter mais um filho. E aí tentei engravidar de novo, como Deus já tinha me curado, eu podia engravidar. E aí veio a Lolo. Aí a Heloísa veio, só que ela veio naquele sentido como se ela fosse ser um menino. E aí eu falei, a gente tinha meio que essa esperança. E aí quando o médico falou é uma menina, tipo, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu esperava que fosse um menino para agradar.
o meu esposo, né? A gente queria ter um filho homem, né? Mas aí eu falei, aí como a gente estava nesse processo de separação, ela na minha barriga, tipo, eu criei um vínculo tão grande, que eu falei, não, essa menina eu vou amar mais do que tudo, assim, tipo, eu amo a minha primeira filha, Elisângela, eu amo muito, só que como eu tive ela, eu queria agradar o pai dela, então o pai dela é músico. Então ela foi crescendo, ele ia cantar numa igreja, tocar, ela ia junto, e eu já fui pegando esse vínculo com a Elô. Então eu ficava sempre com a Elô comigo, a Elô sempre comigo. Tanto que na separação, a separação foi dividir os filhos. A Elisângela, a mais velha, escolheu ficar com o pai, ela tinha um vínculo muito próximo com ele. E a Heloísa ficou comigo. Ela falou assim: não, eu não largo minha mãe por nada. E aí foi muito doloroso isso pra mim, porque, tipo, uma mãe ficar longe dos seus filhos, não importa o porquê, foi um período muito difícil. Então, quando eu conheci a Ifizibá, a igreja em célula, né? Lá a Joana me ajudou muito com isso. Então eu passei esse processo com esse suporte. Só que aí depois eu não queria ficar sozinha sem ninguém. Aí eu conheci uma outra pessoa que eu falei, agora vai. Agora, ó, tô na visão, agora vai. E aí essa pessoa pegou e falou, e eu namorei com ele 3 meses, eu já queria casar. Tipo, falei, vamos casar, vamos alinhar, vamos fazer tudo. Aí o que aconteceu? Eu casei de noiva, consegui casar de noiva, a igreja fez meu casamento, fez tudo lindo, uma pessoa que eu falei, agora vai dar certo, ele tinha problema com depressão, eu falei, agora eu vou poder ajudar alguém que tinha mais problema do que eu. Tipo assim, eu falei, agora, tipo, eu vou fazer por ele o que não fizeram por mim. Eu vou dar assistência, e aí eu gosto muito de ler, ó, um monte de livro, eu amo ler. E aí eu falei, agora eu vou colocar em prática todas as minhas leituras. Só que a gente faz um planejamento, eu tive que descobrir na raça que eu não posso mudar ninguém. Com 38 anos, eu fui descobrir que eu não posso mudar as pessoas, que eu só posso mudar a mim mesma. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu descobri, mas depois de tanta dor. Porque o que aconteceu? Eu vivi nesse relacionamento e aí. Deixa eu voltar aqui. Ele tem que misturar o relacionamento com a vida profissional, né? O que aconteceu? Quando eu casei com essa pessoa, que eu pensei, agora vai, eu trabalhava na imobiliária ainda. E aí eu voltei para a imobiliária Gênio, trabalhar com a Elaine e com o seu Wagner. Então, foi muito bom. E lá eu ganhava muito bem, tinha uma vida financeira estável. Só que aí, eu acabei saindo de lá e eu queria abrir um negócio próprio. Eu falei assim, agora eu quero trabalhar para mim. E eu inventei de fazer bala de coco. Eu falei, agora esse negócio de trabalhar com comida é bom, eu não sei fazer, mas Deus vai me capacitar. E aí um dia, do nada, eu falei, eu quero aprender a fazer bala de coco. E aprendi, uma coisa mais difícil que tem. Eu fui lá e aprendi. E aí começou a dar certo, eu falei, eu quero trabalhar para mim. E tinha acabado de sair da imobiliária, eu falei, vou fazer bala de coco, vou fazer doces, aí fiz gelinho. Eu falei, esse negócio de trabalhar com venda de alimento dá certo, né? E aí esse meu esposo, esse meu segundo esposo, falou assim pra mim, então vamos trabalhar com isso. Só que aí quando tava tipo, tudo bem assim, aparentemente, o Senhor falou pra mim, no meu coração, falou assim, vai embora pra Campinas. Eu tenho um terreno aqui em Campinas, que eu tinha comprado com meu primeiro esposo, e na separação eu fiquei com o terreno, ele ficou com o carro. E o Senhor falou assim pra mim, vai embora pra Campinas. Eu falei, mas agora, tipo, eu vou embora pra Campinas. Agora eu tô bem na igreja, a igreja que eu amo, que, tipo, eu encontrei, eu tô muito feliz. Na igreja eu cuidava das crianças, era bem envolvida. E tá bom, eu conversei com o meu líder e ele falou: o senhor falou no seu coração, então vai. A minha orientação é que você vá. Eu falei, mas Campinas, tipo, Campinas, para quem ouve, é um lugar muito bonito, é bacana. Campinas é muito bom. Só que o bairro que eu vim morar é um bairro muito humilde. Sim, ainda não tem asfalto, as ruas é bem esburacado. Quando chove é um sufoco. Então eu falo assim, nossa, mas eu vou embora para Campinas.
É o Nordeste de São Paulo, digamos assim, no sentido de um sol quente e o pó. Então, o senhor falou, vai. Eu falei, tá bom, eu vou obedecer. Para aí eu vou. E aí eu vim embora para Campinas. Quando eu vim embora para Campinas, o meu casamento estava tipo, de perfeito, o sonho da minha vida mudou tudo. Porque meu esposo ele não queria vir e eu quis seguir e vim. Aí ele demorou 3 meses para vir ainda. Quando veio sem querer vir. E aí chegou aqui, ele falou assim, agora nós vamos trabalhar com vendas. Então, você queria trabalhar com negócio de alimento? Aí ele pegou o dinheiro da indenização dele da empresa, comprou um carrinho de açaí, um carrinho de água de coco. Aqui tem uma feira muito famosa, que é a Feira do Rolo. Falou assim, agora você vai trabalhar lá. E aí, como eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, fui lá. Fiz o que eu nunca fiz. Empurrei o carrinho, gastei de trabalho, mas trabalhei tanto que minha família falou, ele tá doida? Mas trabalhei muito. E aí ele, tipo, não se envolvia tanto, porque ele nem queria estar aqui, na verdade. Eu queria que ele fizesse, mas ele não queria estar ali. Então eu tive uma decepção muito grande, porque eu peguei e arrumei um ponto para guardar os meus carrinhos, né? E nisso eu montei uma lanchonete. Era tipo um bar. E eu falei assim, não, eu não quero trabalhar com bebida, por causa do meu avô que teve problema com alcoolismo, meu pai. Eu falei, não, vender bebida para mim, eu não quero o lucro desse dinheiro. Então, eu peguei o lugarzinho que eu aluguei para guardar os carrinhos e comecei a vender café da manhã, fazer bolo. Então, muito rápido assim, eu consegui montar uma lanchonete. E aí, quando estava indo tudo bem, eu confiei numa pessoa que se dizia ser nosso amigo. E aí ele pegou e falou assim, ó, você não quer comprar o ponto? Eu falei, não, por enquanto eu quero deixar alugado, mas é, é, eu não quero comprar ainda, eu quero me estabilizar, né? Nossa, a hora. Aí, o que aconteceu? Aí não quis. Aí ele pegou aí ele comprou o ponto, só que ele comprou o meu ponto e revendeu, sem eu nem saber. Então, do dia para a noite, uma pessoa chegou a mim e falou: Ó, o ponto ali agora é meu, você tem que sair. Então, tudo que eu tinha conquistado desmoronou ali. E o meu esposo que estava comigo não fez nada em relação de falar: não, ó, não vai acontecer, tipo, eu não me senti protegida. Eu senti abandonada. E até aí, eu ainda não tinha encontrado uma igreja aqui em Campinas. Eu vim de São Paulo, meu pastor de São Paulo, meu bispo, ele falou assim: procura uma igreja da mesma visão. Só que eu ia em uma, ia em outra, eu não tinha me achado ainda. Aí nisso eu tava orando, falando: Deus, para uma igreja nem que seja pequenininha, mas que seja como a de lá de São Paulo. Eu senti o amor, que eu senti tudo. E aí Deus preparou e eu conheci a Cadite. Hoje eu sou da Comunidade Apostólica Divina Trindade. E aí eu conheci a pastora Fernanda, o pastor Roger, que aí me abraçaram, me acolheram e aí fizeram perdoar, sabe? Completar aquele perdão que já tinha iniciado lá na outra igreja, mas agora eu tinha que perdoar esse meu outro esposo pela atitude em si, que eu achei que não foi correta. Tinha que perdoar os donos do estabelecimento e tinha que ver o que eu ia fazer da minha vida agora. Eu falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já trabalhei em tanta coisa, já tentei negócio próprio, eu não sabia o que fazer, não sabia, estava perdida. Aí a minha mãe falou assim, filha, você precisa arrumar um emprego fixo, pelo menos para você conseguir sair desse problemão, porque eu tinha gastado todo o recurso que eu tinha. Tava ali com os negócios que eu não aguentava mais também ficar empurrando o carrinho. Depois que eu consegui um lugar para guardar o carrinho, eu não queria mais ter que ficar empurrando o carrinho. É igual você fala, uma mente expandida nunca mais volta a ser a mesma. Eu falei, eu não quero mais ficar empurrando o carrinho, é muito pesado. O que que aconteceu? Eu falei, tá bom, vou trabalhar. Aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar num cartão de saúde, um cartão beneficiário, estilo cartão de todos. E aí eu falei, tá bom, vamos trabalhar nisso. Tem salário fixo, tem comissão, tá ótimo. Comecei a trabalhar nisso. Nisso eu conheci Campinas todo, porque cada dia eu tava num bairro, cada dia eu ia num bairro e para mim era muito gostoso estar com as pessoas, fazer amizade. Era muito bom estar ali falando com as pessoas, levar algo que a pessoa às vezes estava precisando de um médico. Então,
eu consegui fazer esse trabalho com muita excelência. Só que eu tinha metas. Então, a meta lá era assim, não tinha isso que você falou, Altamir, de essa palavra nova que você falou que tem na marca da paz agora. Mentoria. Mentoria. Que é igual, que é. Mentoria. Ah, eu vou lembrar. A palavra que você. Meritocracia. Não tinha muito isso, por quê? Porque, por exemplo, você trabalhava, ganhava meu salário, ganhava as comissões, mas se eu fizesse 31 vendas, eu ganhava comissão pelas 31 vendas, ou acima. Se eu fizesse 30, as outras, as 30 que eu fiz, eu não ganhava nada, ficava para a empresa. Então, chegava dia 30, dia 29, dia 30, às vezes eu trabalhava até de noite, porque eu queria ganhar a comissão daquelas todas. E se eu não batesse a meta, eu não ganhava. Eu perdia todo o meu trabalho, entre aspas, né? Perdia, porque ficava para a empresa. Então, muitas vezes eu tinha que, por exemplo, dar um plano de presente para um cliente. Eu via lá a família mais necessitada que eu conhecia e eu precisava bater minha meta e falar: não, esse daqui eu dou de presente para a senhora. E assim, era muita tensão, muita tensão. E aí, essa pressão psicológica era tão grande que chegava no dia 30, às vezes nem dormia, já pensando: nossa, hoje falta, tipo, falta 5 vendas, eu tenho que fazer 5 hoje. E aí, nisso, eu comecei a ter muito problema também com esse meu esposo, porque até aí, como ele não queria ter vindo para Campinas comigo, ele também não queria me ajudar mais com nada, praticamente. E ele também nem para a igreja queria ir muito comigo. E a igreja, para mim, que eu tinha acabado de conhecer o pastor Roger, a pastora Fernanda, era, tipo, tudo. Tanto que nessa igreja eu consegui não, né? Deus me escolheu para ser líder. E aí eu virei 12 dos meus pastores. Então, assim, a gente tem essa visão de formar discípulos. E eu virei uma líder na minha igreja. Então, eu estava sempre cuidando de pessoas. E nesse meu trabalho, eu conseguia também ajudar, dar uma palavra de Deus para as pessoas. Então, eu queria o meu esposo do meu lado, eu queria que ele somasse comigo, mas ele não queria. Então, quando foi em novembro do ano passado, ai, eu tá minha hora, gente. Aí eu tive uma crise de ansiedade, de pânico, porque tava muita pressão, muita, sabe? E aí o que aconteceu? Eu peguei e orei a Deus. Falei: Deus, eu não aguento mais isso. Eu conheço a tua palavra. Eu preciso que o Senhor prepare um emprego para mim, que eu seja feliz, feliz plenamente, que eu possa ajudar as pessoas e que eu possa fazer o bem para as pessoas, sem, tipo, querer nada em troca. Que eu tenha a recompensa pelo meu trabalho, sim, mas que eu possa fazer o bem. E eu pedi com muita fé a Deus. Eu falei que eu queria algo que fosse completamente diferente do que tudo que eu já tive. E aí eu falei assim: ah, eu vou abrir uma livraria. Tá bom, vou comprar livros, vou revender, bacana. Eu trabalhei em livraria quando adolescente. Só que aí eu vi a Joyce postou nos status umas camisetas da marca da paz. E aí eu vi e falei: ah, livro combina com camiseta. Deixa eu chamar ela e perguntar como que funciona essas camisetas. E aí ela me falou e me convidou para uma apresentação. Me convidou para uma apresentação, eu assisti a apresentação da marca da paz. E aí eu peguei e falei assim: nossa, é isso que eu quero. É a resposta da minha oração. É a resposta da minha oração, porque é justamente isso que eu estava buscando, uma empresa que me incentive, que eu não tenha essa meta de ficar sufocada, de um desespero. Não, eu quero fazer parte dessa empresa. E aí eu entrei na Marca da Paz no final de fevereiro, agora. E aí, assim, eu já consegui formar minha equipe, eu já tenho 21 pessoas na minha equipe. E assim, que nem o Altamir fala, as pessoas improváveis, porque mesmo eu tendo essa história minha profissional, mas eu não tinha experiência nenhuma, porque tudo eu comecei do zero. Tudo. Eu não tive alguém que falou assim: não, minha filha é formada, é isso, isso. Não, meus estudos eu tive que terminar no supletivo, porque como eu sempre trabalhei, eu
parei meus estudos, depois eu fiz supletivo porque eu tinha que concluir. Então, tudo sempre foi com muito esforço, muita busca. E aí eu conheci a Marca da Paz, a Joyce se apresentou, aí eu faço parte do grupo da Evelyn, a Kátia, minha líder, a Kátia, nossa, a Kátia me ajudou com tudo na Marca da Paz, desde tudo, desde como fazer um pedido, às vezes era meia-noite, Kátia, como que eu faço isso? Evelyn, me ajuda aqui. E a Evelyn e a Kátia, as duas segurando na minha mão, e hoje eu estou na Marca da Paz. Estava pensando há um tempo atrás, uns dias atrás, de voltar para aquele emprego do cartão que eu estava, porque falei, lá eu vou voltar a ter um salário fixo, mas não pelo salário, mas para poder recrutar, porque eu quero vencer essa meta de recrutamento. Eu quero ir para Portugal. Eu quero ir para Portugal. Não sei o que acontece, mas alguma coisa queimou aqui dentro que eu quero ir para Portugal. E aí, quem estiver ouvindo vai e não sabe o que é Portugal, a nossa empresa ela está com uma expansão para 30 países. Então, ela está expandindo para 30 países e vai ter essa inauguração agora em setembro. E assim, vai ser fantástica essa inauguração, porque quem tem vontade de morar no exterior vai ter a oportunidade de ir para trabalhar pela Marca da Paz. E assim, isso é muito grande, é muito grande. Uma empresa que te dá esse acesso, que segura na sua mão, que confia em você. E a Marca da Paz, ela fez isso. Ela segurou na minha mão, ela fez eu vencer tantos limites. Toda a academia 10K é 6 horas da manhã. Até hoje eu não perdi nenhuma. Teve um dia que teve 2 que não mandaram a lista de transmissão para entrar, eu fiquei brava. Eu falei, Kátia, por que não me convidaram? Porque eu não quero perder nenhuma. Mas foi uma mudança que teve, porque todo dia, 6 horas da manhã, eu tô online aprendendo. O Altamir, meu líder, me ensina muito, muito, muito mesmo. Tanto eu falo, a Marca da Paz, se não fosse pelo dinheiro que faz ganhar, que ganha bem, ela paga muito bem pra gente, mas só pelo ensino de vida, tudo que ela proporciona, esses traumas, tudo que eu aprendi na visão celular, por exemplo, muita coisa na Marca da Paz, eles dão de graça. E é uma coisa que é profissional, mas que ao mesmo tempo é para a vida, a gente leva para a vida. Então, eu tô muito feliz mesmo, tá? Olha a hora, gente. Desculpa o atraso. Mas é isso. A Marca da Paz, a Kátia, a Evelyn, são pessoas que estão me ajudando muito. E eu tô crescendo. Eu quero crescer cada vez mais, porque agora eu sei que eu posso levar essa oportunidade para todo mundo. Todos os meus clientes do cartão, por exemplo, que eu vendi um plano, a minha meta é apresentar a Marca da Paz para eles, porque todo mundo precisa de uma pulseira que diminui a ansiedade, que tira o estresse. Eu não contei, mas depois da minha crise de pânico, eu fui procurar ajuda. Eu decidi romper o preconceito que eu tinha. A minha pastora Fernanda falou, Li, vou arrumar uma psicóloga para você. Ela arrumou uma psicóloga da igreja, que é a Jéssica, e ela faz um trabalho social uma vez por semana, atendendo pessoas que precisam, e ela me ajudou muito. Foi ela que me ensinou que eu não posso mudar ninguém. Eu queria mudar meu ex-marido, queria mudar o primeiro, queria mudar o segundo, queria mudar o mundo, e eu não conseguia mudar eu mesma. E aí ela faz esse trabalho comigo, ainda faço, né, o acompanhamento, venço a ansiedade, venço a autoimagem, a autoestima, por conta do nome, por conta de tantas coisas. E aí eu tô muito feliz. E assim, se você tem algum problema com ansiedade, com depressão, procura ajuda. Deus, ele faz um milagre, ele é um pai de amor, ele é bom. Eu tava lá na igreja, eu ouvi as palavras. Ele faz um milagre, só que a nossa parte, ele quer que a gente faça. Ele quer que, se você tem uma dor na coluna, você vai procurar um ortopedista. Se você tem um problema emocional, você tem que procurar um psicólogo, se você tem um psiquiatra. Eu cheguei a tomar remédio por 30 dias, o remédio não fez efeito, eu achava que eu tinha o TDAH. O meu último marido falava assim, que eu tinha transtorno de déficit de atenção. Todos os meus sintomas eram isso.
Então eu falei, eu devo ter isso. Aí o psiquiatra falou, não, você está tendo a crise de ansiedade, de pânico, você não tem isso. Então, você passa na psicóloga, se você não melhorar na psicóloga, você volta a tomar remédio. Graças a Deus eu não precisei continuar tomando. Passo na psicóloga, daqui a uns dias não vou precisar passar mais, porque tudo que a marca da Paz me proporciona, tipo, eu chego na psicóloga, eu começo a contar para ela da empresa, eu falo, olha, aconteceu isso, 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 tipo, e ela vê que eu tô ficando cada vez melhor e a empresa ela tem me feito muito bem, que nem ontem. Ontem, hoje, todos os dias eu tô transbordando de felicidade. O Altamir falou da água, você pode pegar uma lama mais suja que for. Se você tacar água limpa, 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 limpa ali, aquilo lá vai ficar limpo, vai transbordar, porque o bem, ele transborda. Então hoje eu já não tenho mais mágoa dos meus ex-maridos, não tenho mágoa da minha mãe, do meu pai, de ninguém, dos meus irmãos. Eu quero amar todo mundo, abraçar e se me amar, eu amo mais ainda. Se não me amar, Deus me ama, meus líderes me amam e é isso que importa. E eu tô muito feliz. Ah, esqueci de falar, nessa trajetória, no cartão eu conheci uma das minhas melhores amigas, que eu tenho várias melhores amigas, tá? E uma delas chama Rosângela. Rosângela Brito, ela que arrumou meu cabelo, ela que me deixou loira. Eu queria ter o cabelo claro, ela conseguiu realizar esse meu sonho. E ela foi a pessoa que mais me indicou clientes no cartão. Mais me indicou clientes, sempre me ajudou muito. Tanto que ontem, quando a Kátia falou, Li, você vai. A Evelyn falou, Li, você vai fazer o café amanhã. Eu falei, Kátia, Evelyn, mas eu? Eu, Evelyn? Por que eu? Eu achava que eu ia fazer o café só daqui 1 ano, 2 anos. E aí ela falou, não, é você. Eu falei, mas eu tô com vergonha, ainda não tô bem arrumada, assim. Tô começando a ganhar. Ela falou, não, Li. Então tá bom. Você decidiu, os líderes decidiram, eu vou. E eu vou com coragem. E já deu certo. E aí é isso. Aí eu liguei pra Rô, me arruma. Aí ela foi lá no salão ontem, era quase 11 horas da noite, tava saindo de lá. Não, Li, você vai bonita. Ai, e é isso, tá, gente? Deus prepara as pessoas certas, preparou pra mim as melhores pessoas no meu caminho. Toda vez quando eu acordo, eu falo, Deus, vai na minha frente e prepara o melhor pra mim, as melhores pessoas, as pessoas que eu possa ajudar e fazer o bem. E é isso, Altamir, senão eu não paro de falar. Gratidão sempre, viu? Bora, bora, bora. Eu já tinha feito as contagens de Deus, já estava em 23, aí ela falou 24, eu risquei 25, eu risquei 26, eu risquei, meu, essa mulher não vai parar de falar de Deus. Aí eu não fecho as minhas contas aqui do estudo do perfil da Liliane. Liliane, um pouco antes de eu começar a falar do seu perfil, explica para nós o porquê aí do seu nome de guerra, o seu nome que você usa, que você falou que ia explicar para gente. Ah, meu nome é Liliane Lírio. Lírio é meu nome em inglês. E como eu quero aprender inglês, eu quero aprender inglês. Eu ainda não sei falar nada em inglês, mas eu sempre tive. Eu quero, sabe essas conferências que tem americana? Da Joyce Meyer, André Sim. Fernandes, tanto que a viagem da Disney, eu nem vou para Disney, eu vou lá na igreja que tem lá do lado da Disney que eu quero conhecer. E aí eu falei, bom, Lírio é meu nome em inglês, eu preciso de um nome que seja que eu ame. E eu amei Lírio. Então eu falei, como eu tava nessa questão do aflitos, porque o meu ex-marido ele conseguiu achar, não sei, todos os significados de aflições que tinha na Bíblia, ele conseguiu achar. E ele não colocou meu sobrenome nas minhas filhas. Então era algo, tipo, minhas filhas não têm o nome aflito, só tem o nome do pai. E assim, eu amo minha família. O Aflitos vem do meu avô. Eu amo demais meu avô. Mas o nome, ele significa aflição. E se Deus mudou o nome de Jacó e de tantos outros, eu falei, se Deus quer Deus pode mudar o nome, por que eu não posso? Então eu falei assim, eu não sei se ainda estou trabalhando isso, Tamir, como que vai ficar. Mas eu sei que eu preciso estar bem. Então eu estou muito bem e é isso. Benção, benção, benção. Boa, boa. Pessoal, é muito bom. A gente
O café com superação é isso. Pega e passa a hora e você não vê passar a hora. Você vê passar a hora, entendeu? Ó, para você ver, eu antes de entrar nos temas importantes, muita coisa, história ali. Antes de eu entrar nos temas importantes que serve para a vida, a palavra que ela mais falou foi Deus, 27 vezes, em 54 minutos. 27 vezes a palavra Deus. Então você vê que é uma pessoa que entre muito desafio, muita luta, que a vida dela, gente, é que ela contou de uma forma leve, porque ela tem a essência de ser grata às coisas. E quem é grato, ele vai contar uma dificuldade sem pegar e ser vítima. Ela conta a dificuldade. Assim que ela começou a dar certo, ela perdeu tudo em Campinas. Perdeu tudo. E eu percebi que mesmo ela pegando e perdendo tudo, ela não mudou o semblante dela. O semblante dela continuou sendo uma pessoa grata. Por quê? Porque hoje ela se encontrou a gratidão dela em Deus. Ela entendeu que tem um propósito. E sabe qual foi a segunda palavra que ela mais falou, que veio assim espontâneo? Esposo. Esposo. 21 vezes. 21 vezes. Altamir, mas Altamir é dois, né? Sim, é dois. Mas hoje as pessoas, eles têm pavor de falar dos ex. Ela falou 21 vezes. E Altamir, e por que que ela falou? Aí depois, a terceira palavra que ela mais falou foi mãe. No começo, mãe, 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 que deu aí 18 vezes a palavra mãe. Então ela é uma pessoa de fé, de oração. A palavra oração, do orar, ela falou 15 vezes. A pessoa de Deus que teve uma lição de vida, sendo uma imperfeita, querendo a perfeição nos esposos e entendeu que não existe a perfeição no próximo, e sim que o próximo vem para tratar as suas imperfeições. E isso que ela aprendeu, e eu vou falar uma frase aqui dela que é muito forte a respeito disso, que tem como a mãe ali a sua base, e ela sendo hoje uma excelente mãe, entendeu? Porque ama as filhas, entendeu? Que está ali, as duas filhas com ela. Mas, o Altamiro, o que você quer passar? Nós queremos moldar o próximo à perfeição, mesmo nós sendo imperfeitos. Nós queremos estar moldando o próximo à perfeição. Quando você quer mudar o próximo, quando você quer ensinar o próximo a ser diferente, quando você quer mudar o próximo a ser perfeito, é você que tem que ser mudado, tá? Quando você quer mudar o próximo, é você que tem que mudar para aceitar as indiferenças do próximo. Isso é viver em paz. O grande mal é que a pessoa que quer mudar o próximo, vai chegar um ponto lá na frente que ele vai entender que não era o próximo que tinha que ser mudado, era ele que tinha que ser mudado para entender uma visão diferente, que se você pede sabedoria para Deus, ele vai te dar muita dificuldade, vai te dar muitas mazelas, porque em tratar com dificuldade, em tratar com mazela, em tratar com pessoas difíceis que você acaba se tornando uma pessoa sábia. Quem quer mudar o próximo precisa ser mudado. Por quê? Porque Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida. Colocar pessoas difíceis. E eu vejo muito isso. Eu fiquei feliz demais porque ela falou: eu pego e perdoo os meus esposos porque eu entendi que no fundo era eu que estava errado, era eu que estava sendo a vítima. E quando nós queremos mudar o próximo, é sinal que a gente está escondendo algo que precisa ser mudado na gente. Aí começa a vir as dificuldades. Você está lá orando, orando, orando e pedindo para Deus
vitória e Deus te dando batalha. Por quê? Só existe vitória quando se vence batalhas. Essa visão. Ela entendeu que não se muda ao próximo, se muda a si mesmo. Vamos viver a diferença. É lindo as diferenças. Por que as diferenças? As diferenças elas são perfeições em pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas, ela traz um grau de vivência, se você aceita a diferença, você vive um grau de perfeição, de amor ao próximo. Quem ama o próximo, ele não muda, ele acolhe. Eu, Altamira, eu não mudo ninguém. Eu nem faço questão, eu não mudo, eu não aponto, eu não coloco falha, eu não coloco erro. Por quê? Porque eu entendi que a perfeição é ser imperfeito. E aí sim, nós temos o quê? Nós tem um grau de crescimento ele contínuo. Eu preciso ter esse crescimento contínuo, mas o crescimento contínuo não é mudar o próximo, é você mudar a si. Quanto mais sábio a pessoa, mais ele é grato, mais ele ama a vida e mais ele entende que as pessoas são imperfeitas. Por quê? A pessoa que é sábio entende que ele é imperfeito. Essa visão, ela trouxe isso claro diversas vezes aqui. Ela falou, Altamir, eu vivia um estado de vitimista e culpava o meu esposo pelas coisas que eu não conseguia fazer. Isso acontece com a gente. Ó, você tem que mudar nisso, nisso, nisso. Nisso, nisso, nisso. E tem 4 dedos apontando para mim. Eu estou apontando um. Pessoas sábias entendem que o mundo é imperfeito, mas é a imperfeição do mundo que faz as coisas perfeitas. Que chato seria se todo mundo gostasse do vermelho? O que seria do azul? E é as batalhas, é as lutas, é as perdas, é as dores que vai fazer você crescer. E é isso que acontece hoje. Eu vejo isso todo santo dia. As pessoas que precisam ser mudadas apontando para mudar o próximo. E sabe por que que eu dou certo no nosso mercado? Porque eu não aponto ninguém, eu não mudo ninguém. Eu só passo norte. Eu só passo visão, porque cada um de nós vai ter um caminho para se encontrar dentro das suas imperfeições. Essa visão, para de querer mudar o próximo. O que você está apontando para o próximo, muito das vezes, não estou falando 100%, muito das vezes é você que tem que aprender com aquilo, a aceitar as diferenças. Tem que aceitar a diferença. Eu trabalho com todo tipo de pessoa. Eu trabalho com todo tipo de perfil de pessoas. Imagina se eu fosse moldar as pessoas do jeito do meu mundinho que eu acho que está certo. Eu ia começar a afastar as pessoas de mim. Porque você começa a se tornar o chato. Vai se tornar o chato. E você não percebe, mas as pessoas começam a se afastar de você. Se afastar de você. A vida já é uma grande escola. As perdas já são uma grande escola. E geralmente o que te incomoda é isso que você precisa trabalhar em você. Ela trouxe aqui pra gente. Eu entendi que eu precisava de ajuda, mas eu apontava que era os meus ex-maridos, as pessoas em volta de mim que precisavam de ajuda. Ela chegou num estágio da imperfeição para a perfeição. Ela entendeu que ela precisava de crescer, ela precisava de soltar o perdão. Ela entendeu que eu sei também que os ex-maridos, eles têm culpa também no cartório, as pessoas têm culpa no cartório também, mas ela não ficou presa nisso. Você sabe por que ela não ficou presa? Porque ela entendeu a gratidão é um ato individual e não um ato em grupo.
Ela entendeu que ela tem que ser grata, ela tem que soltar o perdão indiferente do cenário externo, porque o gratidão e o perdão são atos individuais. É ato individual. E uma pessoa grata, uma pessoa que libera o perdão, uma pessoa que não tem rancor das pessoas, ela vive mais leve, mesmo ali em tantas dificuldades, em tantas tempestades. Porque eu marquei aqui vida de luta, veio conhecer os pais aos 14, 15 anos, saiu da igreja, voltou para a igreja, foi rígida, houve perda, houve diversos empregos, porque ela está tentando, está tentando, está tentando. Aí hoje, por todo esse processo que ela passou, ela entendeu que era eu que precisava mudar e não os outros, porque eu tenho controle só na minha vida. Eu, eu vou ser mais leve. Pronto. Eu vou ser mais leve. Altamira, após eu sair de um câncer, eu entendi que eu não tinha mais que mudar mais ninguém, porque eu percebi que era eu que estava errado uma vida toda, a minha forma de pensar. Essa visão, gente. É esta visão de hoje. Quem quer moldar o próximo à perfeição está escondendo os seus atos imperfeitos. Essa visão, quem quer moldar o próximo à perfeição está escondendo os seus atos imperfeitos. Sabe aquele tipo de pessoa que, para não assumir as coisas, ele briga, ele xinga? Está escondendo os atos imperfeitos. Atos imperfeitos. Essa visão. E o ato imperfeito é do ser humano. Porque, gente, o perfeito e santo só foi um que pegou e pisou aqui na Terra. Só foi um. Só um. Todo mundo aqui é imperfeito, gente. Mas isso não quer dizer que eu sendo imperfeito, as minhas imperfeições estão certas, mas eu posso pegar e trabalhar as minhas imperfeições e não a do próximo. Vai cuidar da vida do próximo? Ei, escuta o que eu vou falar para você agora. Vai cuidar da sua vida primeiro. Você tem muita coisa que aprender, que crescer, que evoluir. Eu falo isso porque Altamira, eu tenho que evoluir em muitas áreas e muitas coisas. Eu sei disso. Eu sei disso. E como é que eu vou dar palpite e apontar a vida de vocês, as imperfeições de vocês, se caso o Altamir está assumindo que é imperfeito também? E viva as imperfeições, mas com amor, com gratidão e com perdão. Ela falou uma coisa aqui que eu achei. Ela falou umas duas coisas aqui. Ela falou: a minha melhor amiga. A minha melhor amiga. Mas eu tenho várias. Ela tem a melhor amiga, mas eu tenho várias, tá? Ela falou: a minha melhor amiga, mas eu tenho várias, tá? Você sabe por quê? A ótica dela, ela tá diferenciada. Ela tá olhando as coisas com mais amor, com mais perdão. Porque um amigo, ele dá muito trabalho, viu? Um grande amigo, porque dá muito trabalho. E ela falou que ela tem a melhor amiga dela, mas ela tem várias melhores amigas. Ela já está olhando o mundo ele mais leve. Somos nós que complicamos a vida. É a gente que complica. Hoje nós não estamos com paciência de escutar o próximo porque nós só queremos falar da gente. Por isso que eu trago o café com superação. Eu estou sendo intencional de fazer vocês aprender a escutar o próximo. Você aprende demais. Eu sou intencional em criar relacionamento. Nas minhas redes, eu sou intencional em falar que nós todos somos imperfeitos. Eu sou intencional em dar 1 hora para você aprender a ser ouvido. Porque nós estamos hoje pegando e vivendo um mundo que está faltando Deus e está todo mundo apontando. Você tem que mudar nisso.
Você tem que fazer isso. Você não fez isso. Você errou nisso. Você separou. Olha para você ver. Olha para você ver hoje. Ela passou pelo processo de duas separação e hoje ela está em paz com Deus. E quem sou eu que como arroz e feijão, um cara, um comedor de feijão? Quem sou eu para usar, para estar no papel de Deus e apontar e julgar? Seja feliz, filha. Está em paz com Deus? Tô, Altamir. Está em paz com a família? Vai ser feliz. Vai ser feliz. Porque Deus, ele não está dentro de quatro paredes, de concreto. Ele está nas suas ações e dentro do seu coração. Vá ser feliz. Quem sou eu, um cara que come feijão e que está querendo, está exercendo a função de Deus? Não dá, não dá. Eu acho isso lindo nas pessoas. Eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto, eu, Altamir, sendo um top líder, me colocar no papel junto com os meus líderes para escutar os consultores. Eu faço isso intencionalmente desde quando eu faço multinível. Não faço na marca da paz, não. Eu já fazia antes. Eu estou passando a qual visão? Eu sou o top líder da rede. Eu me coloco bem quietinho, de ouvido, para escutar as pessoas. Estou falando a mesma coisa para a minha liderança. Escute as pessoas, que vocês vão aprender demais. Escutar não é moldar as pessoas. Eu não estou falando, ó, Liliane, com a minha experiência, você vai ter que mudar nisso. Me chama daqui a pouco lá no privado, que eu vou ensinar você a ser assim, que você não pode ser assim. Não, eu estou fazendo o inverso. Olha, Eliane, muito obrigado. Eu aprendi demais hoje com a sua história de vida. Muito obrigado. Sabe por quê? Quem molda as pessoas é Deus. Sou eu não. É Deus. Sou eu não. E existe uma grande diferença, e eu já expliquei isso lá atrás, em dar opinião e dar conselho. O Altamir não dá opinião em nada na vida, tá? Eu dou conselho. Quando se dá a opinião é sem a pessoa lhe pedir. E quando se pede um conselho, a pessoa está aberta a ouvidos a ouvir os seus conselhos. Eu dou conselho. Para quem pede. Se não pede, eu não dou opinião. O dia que eu entendi que o opinião é achismo e o conselho entre pessoas adultas que está passando uma dificuldade, aquela pessoa está ali, às vezes, alguma dificuldade, precisando de ouvir o pai, está pedindo ela conselho. Então, toma cuidado se você está dando opinião ou conselho. Eu não dou opinião. Eu não dou opinião. Aqui está a nossa, deixa eu ver, top lead. Ela está aqui, a lead, não está? Ela sempre está. Esses dias, uma consultora me perguntou se a Lid era casada. Eu não soube responder. Eu não sei. Por que você não sabe, Altamir? Porque eu não faço esse tipo de pergunta para minha liderança. E, gente, olha que a Lid tem muito acesso a mim, tá? Ela era ontem era umas 11 horas me chamando para passar pedido, para falar de pedido. Eu falei, gente, eu não sei, mas como eu tomei... Gente, eu não preciso saber da vida pessoal dos meus líderes, eu não preciso. Eu tenho que ser norte para eles. Eu não sabia. Olha, Altamir, ela é casada ali? Eu não sei não, viu? Essa pergunta é boa. Não sei não. Por quê? Dentro do meu negócio, não me interessa. A lei também pede muito. Não me interessa se a Lídia é casada ou não. Me interessa a baita líder, a baita amiga que eu tenho, a baita parceira que eu tenho dentro do meu negócio. E eu achei engraçado, sabe por quê? Eu não sei mesmo, gente, eu não sei. Eu não sei a vida pessoal dos meus filhos, não sei. Por quê? Porque eu aprendi a ser assim. Eu aprendi a ser assim. O Carlos, eu sei um pouco da história do Carlos, porque ele contou aqui, mas a fundo eu não sei. Sabe por quê? Que o mais importante do Carlos é o baita parceiro que o cara é comigo. Quando o Carlos, porque ele tá na minha frente. É isso que é o mais importante.
mais importante. Até porque ele nunca me pediu conselho. Essa visão. Então, gente, eu fiquei rindo que essa pessoa, ela ia faltar me ver sério. Eu falei, gente, eu sou desse jeito. Não sei, não sei. Entendeu, gente? Então, é essa visão que vocês têm que ter sempre, entendeu? O mais importante é o nosso trabalho e a pessoa bem. Ponto final e para cima do gigante. Eu fiquei muito feliz, viu? Hoje com a história dessa nossa líder. Ela fechou 6 cadastros, tá, gente? De quarta para ontem, tá? A Liliane, tá? 6 cadastros, tá, gente? Você sabe por quê? Ela tá leve, ela tá grata, ela tá feliz e ela se encontrou mesmo as imperfeições. Ela tá passando com a psicóloga, ela faltou passando com a psicóloga. Ela se encontrou. Ela se encontrou. Então, para de apontar os erros do próximo, porque se você aponta um dedo, a genética que Deus fez, a forma que Deus ele nos criou, que é tudo na perfeição. Eu falo sempre, vamos lá, para encerrar. Você tem uma boca para falar e 2 ouvidos para você ouvir. O que que Deus ele quis te ensinar isso? Ouve mais e fala menos. O segundo ensinamento de Deus no seu corpo. Quando você se aponta um dedo, volta 4 para você. Porque Deus, se quisesse, ele fazia um dedo, ele dava um jeito lá de você pegar e tá comendo com o dedo. Ele colocava uns outros pequenininhos lá em volta, mas a perfeição de Deus, ele já sabia que a gente ia dar trabalho hoje. Ele falava, esses filhos que eu estou fazendo, eu já estou vendo eles lá na frente, apontando, apontando, apontando. Deixa comigo. Eu vou refazer o meu projeto com ele e vou colocar 5 dedinhos em cada mão dele. Porque ele vai apontar um para o outro irmãozinho dele e vai ficar 4 apontando para ele. Sabe por quê? Ninguém muda o mundo externo se não mudar o seu interno. Vai trabalhar o seu interno, você precisa mudar primeiro. As pessoas que mais apontam são as pessoas que têm mais problema, mais dificuldade para se solucionar. E eu só fico rindo disso. Eu acho graça. As pessoas que querem apontar, eu vejo que precisa trabalhar muito. É aí que está a trava que a pessoa ela não está sendo próspera. Eu vejo pessoas simples, sem... Gente, as mais improváveis, explodindo na vida. Na vida, explodindo. E as mais inteligentes, as mais donas do conhecimento, razão, não prospera. Sabe por que não prospera? Porque tem que se trabalhar primeiro, e foi hoje a história dela. Liliane, tá por aí, Liliane? Ô, tô Lírio, aqui. aflitos. Liliane, na nossa rede, hoje nós temos os aflitos e nós temos a nossa líder Cássia Calado. Ela tem no nome um calado, mas fala mais que o homem da cobra, a Cássia, tá? É uma Cássia Calado, mas fala demais. Ela tá por aí também, a Cássia Calado, temos aflitos. Mas Tem o minha líder Alisson, Sacramento também, né? tem a Sacramento, o Alisson, Sacramento, ô Sacramento, viu, Alisson? É verdade, mas aí, pessoal, minha líder é contigo, aí uns 2 minutinhos aí para fazer as considerações finais, tá bom? Tá bom. Altamir, gratidão. Evelyn, gratidão. Kátia, gratidão. Joyce, gratidão. Gratidão a todos, a cada líder, cada APN que eu participo, cada café, as histórias de todos. Eu não perdi nenhuma. Eu ouvi a história de todo mundo, igual estão ouvindo a minha. E eu amo, e eu sou muito grata. E daqui a pouco vou fazer um dia da beleza lá no salão da minha amiga Rô. E bora cadastrar, bora vender esses produtos que são fenomenais, excelentes. E às 16 tem a PN, né? Então, assim, essa empresa é fantástica. Fantástica, só tenho a agradecer. Eu não sei se os convidados vieram assistir, eu não consegui ver quem está na sala ainda ou não, mas se não vierem, o meu convite é que venham sentir toda essa alegria que eu estou sentindo, que está transbordando. E eu estou feliz demais. Nossa, eu estou muito feliz, de verdade. Gratidão
resumindo, gratidão. Isso, obrigada. Eu queria abraçar. Não vejo a hora de chegar ao resort. Eu vou abraçar todo mundo e vou tirar foto com todo mundo. Eu acho que vai ser o dia das fotos. Eu amo tirar foto. Então, é isso. Vai ser top. Muito, muito bom. Ai, obrigada por cada mensagem. Eu estava lendo rapidinho no chat. Obrigada por cada mensagem de carinho. Tudo. A Lê, ela teve um treinamento que ela falou sobre os sonhos, tudo. E cada um, a Lidiane, eu esqueci, a Kiora, que fala, chama Jesus. Esqueci, né, que fala, chama Jesus. Ela que motivou a fazer esse chá da beleza de hoje. Ela falou, vai lá e faz assim. Então, assim, vocês estão aí dando o norte. Dando o norte é só a gente abraçar. Tem tudo, tudo. Nenhuma empresa, dessas todas que eu trabalhei, nenhuma oferece o que vocês oferecem. Vocês dão tudo, assim, ó. É a faca e o queijo na mão. Agora come. Agora segue. E eu tô muito feliz. Mas cada uma eu tive um aprendizado, coisas que me fizeram ser quem eu sou hoje, graças a Deus. E é isso. Obrigada, Altamir. Bora externar aí os parabéns a Joyce, que foi através das postagens dela. Postagem, tá? Altamir, eu posto não vendo. A Joyce encontrou uma diamante nas postagens dela. Mais para frente nós vai trazer aí também a Joyce, já me passaram aí o nome dela. Tá para mim também por Diamante de Construção, da forma que eu tenho um monte de nome de líderes aí para trazer conosco. Então, gente, continua, que nós estamos vendo o trabalho de todos, tá bom? De todos, continua. Tá ok? Eu preciso falar algo para vocês muito importante para encerrar a live de hoje. Sempre foi Deus. Ótimo dia para vocês, abençoado. Bora trabalhar, bora fazer a PN, bora levar a oportunidade, que nós temos pessoas lá fora que precisa de uma palavra amiga, precisa voltar a sonhar. Bom, pessoal, Joyce, a Kátia e Evelyn, essa moça é responsabilidade de vocês, tá? Ela voltou a sonhar por causa da gente. Então tem que pegar na mão dela todos os dias, tá ok? Isso é o rei de águias de ser. Um ótimo dia para vocês, pessoal. Que Deus os abençoe. Até uma próxima. Agora, a agenda que